O TDAH acabou com o teu relacionamento? Oi, eu sou TDAH, além de outros diagnósticos, e já tive vários relacionamentos curtos e longos durante meus 39 anos, e em algum momento, em toda ou quase toda relação, o TDAH vira pauta de alguma forma negativa. E sendo eu parte da comunidade neurodivergente e ouvindo histórias de outros TDAHs e até vendo comentários de vocês aqui nos vídeos, eu percebo que não sou só eu. Distração, esquecimento, bagunça, perda de interesse, são muitos os nossos traços que desagradam neurotípicos. E até mesmo outros TDAHs com traços diferentes, já que cada neurodivergente é um neurodivergente. Eu, inclusive, convivo com a minha irmã e atualmente estou morando com ela. Ambas temos algumas neurodivergências, ambas TDAHs, e a gente se pega no pau. Mentira, no passado era pior, hoje em dia a gente já tá até de boas. Então, será que TDAH pode acabar com relações? Só o TDAH, por si só? Quais são as características que mais reclamam da gente? E como deixar de ser assim? Faz sentido? É justo com o outro? É justo com a gente? Antes de discutir sobre isso, eu te peço por favorzinho pelo teu like. E se tu puder apoiar de outras formas, eu te agradeço também. Esse é meu Pix, meu Apoia-se, e tu também pode virar membro. Desde que eu deletei o nosso grupo no Discord, os membros começaram a cair, e eu entendo, porque tem gente que não tem condições e acabou virando membro só pra isso. Mas se tu tiver condições e quiser me dar esse apoio simplesmente por eu criar conteúdo, porque tu acha que, sei lá, eu contribuo contigo de alguma forma, seria mara. Passa dia, passa noite, e a gente perde mais um relacionamento. Uma amizade, um relacionamento romântico. Reclamam do nosso esquecimento, que a gente pode acabar esquecendo de algum compromisso, de alguma data importante. E também tem a permanência de objeto, que é aquela coisa que a gente esquece que alguma coisa existe se a gente não está enxergando ela. Por exemplo, coisas que ficam dentro de armários que são opacos ou gavetas de geladeira opacas, a gente esquece que existem e apodrece. Ou às vezes a gente esquece até de uma roupa que a gente comprou, que a gente amava, nem lembrava mais que existia. E isso pode fazer a gente deixar as coisas por cima, deixar as coisas apodrecer, como eu falei. E aí, pra compensar isso, talvez de forma inconsciente a gente pode acabar deixando coisas por cima que a gente sabe que a gente vai precisar, porque se a gente guardar, a gente vai esquecer que aquilo existe. Isso pode ser ruim para as outras pessoas, esse lance de deixar as coisas por cima, esse lance de deixar as coisas apodrecer, estragar, também pode ser ruim para os outros. E a gente também pode acabar esquecendo, entre aspas, das pessoas ou de responder alguma mensagem, porque em algum momento a gente falou, tá, eu já vou responder. E a gente simplesmente não enxergou mais aquilo e a gente esqueceu que tinha uma mensagem para responder, o que pode gerar impacto negativo nas nossas interações sociais. Podem reclamar da nossa frequência afetiva, da nossa frequência sexual, que é de mais, que é de menos. E a verdade é que todo mundo tem uma frequência afetiva ou sexual diferente e a gente não se dá conta disso. A gente simplesmente espera que a outra pessoa funcione da mesma forma que a gente. Daí muitos TDAH são extremamente sexuais, às vezes até pela compensação da dopamina, que na gente é baixa, e fazer isso como um comportamento de vício para repor, entre aspas, essa dopamina. E a medicação também pode acabar afetando a nossa libido, o que tem como contornar, falando com um psiquiatra. Ou a nossa distração, ou o nosso hiperfoco pode fazer com que a gente se distraia em alguma coisa que a gente está fazendo, jogando algum jogo, e fazendo a gente acabar esquecendo que tem outras pessoas na nossa volta querendo afeto. Mas a gente também está no direito de ter um tempo pra gente. E também, se aquela frequência afetiva ou aquela frequência sexual não bate com a tua, e de repente, até antes de começar uma relação, talvez seja interessante entender qual é a frequência afetiva ou sexual da pessoa, ao invés de ficar tentando mudar ela, reclamar disso, porque isso é diferente de pessoa para pessoa, e forçar isso é abuso. Ou a gente pode descentralizar isso e entender que uma pessoa não vai nos dar absolutamente tudo que a gente precisa. Daí tem uma coisa que pode ser ruim também, que é a nossa necessidade de mudança. Às vezes a gente tem necessidade de experimentar coisas novas ou de conhecer outras pessoas, e aí, às vezes, a gente pode acabar relacionamentos por causa disso. O que pode ser confundido para muitos como ghosting, e no caso do TDAH não é. Tem relação com a dopamina. E aí, às vezes, a gente tá num relacionamento que a gente só tá ficando, entre aspas, com alguém e já existe essa cobrança. A nossa bagunça pode ser um gigante problema. Eu tenho um problema que é aquele lance de não vou conseguir guardar essa roupa agora, ou eu faço pela metade, e aí eu coloco a roupa em cima da cama. E aí na hora de dormir, eu coloco a roupa em cima da cadeira. E aí na hora de trabalhar, eu devolvo pra cama e assim eternamente. Mas eu evito, por exemplo, de se eu tô morando com outras pessoas, deixar num espaço de convivência.
E tem coisas, como eu falei, sobre permanência de objeto que a gente deixa por cima, que não é uma bagunça, que é uma bagunça organizada, digamos assim, que a gente sabe que a gente vai precisar daquilo em algum momento e que se a gente guardar, a gente vai esquecer que existe. Nessa dificuldade de fazer as coisas e deixar as coisas bagunçadas, ou de não lavar louça, ou de não guardar alguma coisa que a gente tirou do armário, de não dobrar a roupa e colocar no lugar, tá a disfunção executiva. E dentro desse ponto da bagunça também ainda pode ter o problema da atenção. Alguns TDAHs, por exemplo, podem caminhar em cima de alguma coisa, de um lixo, de um pedaço de papel, que ele precisa colocar no lixo e nem perceber que ele tá ali. E um outro problema é o masking, que a pessoa não reclama do masking, mas a pessoa reclama que em algum momento no relacionamento a gente mudou, ou que depois do diagnóstico a gente mudou. Mas é que quando a gente tá com alguém que a gente gosta, a gente se sente mais à vontade de ser a gente. E depois do diagnóstico, algumas fichas começam a cair e a gente começa a tirar máscaras e a tentar ser mais a gente para sofrer menos. Porque quanto mais masking, mais depressão, mais ideação. A nossa comunicação também pode ser um motivo até de bullying, de reclamação em relacionamento, porque a gente pode se comunicar de forma mais lenta, mais devagar, ou de forma não linear, com dificuldade de chegar a um ponto, e esquecer coisas que a gente quer falar no meio do caminho. Para terem uma ideia, este vídeo aqui, sem cortar, tem 1 hora, isso que eu tenho um roteiro. Alguns TDAHs podem ser muito sociais, muito falantes, o que pode incomodar alguns. E tem uma reclamação clássica, um problema que pode surgir em alguns relacionamentos, que geralmente é aquele relacionamento de mais tempos, onde pessoas já podem estar, de repente, morando junto, que é a impulsividade, que pode fazer o TDAH acabar gastando com coisas que ele não precisa ou comprando numa hora que não é para comprar. E aí, às vezes, ele precisa de uma aventura, ou mudar de ideia em cima da hora por impulsividade, criar coisas para fazer em cima da hora, sabe? Eu sou autista também, então esse é um ponto que não me afeta tanto. Eu tenho algum controle sobre essas coisas e eu preciso me programar antes. E aí, outro ponto é o comportamento de risco, ou por impulsividade, ou sem pensar no que vai acontecer, no risco que a coisa pode causar, quando a gente está só indo em busca de dopamina. Alguns TDAH são muito agitados, o que pode incomodar outras pessoas, isso na parte da hiperatividade. Essa agitação também pode ser mental, o que também pode ser ruim. Geralmente em adultos essa agitação é mental e extravasa de forma física de outras formas, não que nem a criança TDAH. E o problema clássico de falta de atenção, de a pessoa tá falando contigo e de tu não tá prestando atenção nela, e isso pode gerar muitas brigas. E a questão da atenção também pode impactar no dia a dia, nas coisas de casa. E algo que a gente fala pouco é que a gente tem desregulação emocional. Então, no relacionamento, a gente pode passar por momentos onde a pessoa vai nos ver com muita raiva, chorando muito, ou explosivo, com realmente uma desregulação. E um dos maiores problemas para mim que se queixam nos meus relacionamentos é que, e que eu já vi vários TDAHs falando também, é que a gente cria hiperfoco nas pessoas. E o hiperfoco, por falta de dopamina, ele é diferente do que o neurotípico chama de hiperfoco. Ele realmente é um vício, então geralmente a gente fica viciado na pessoa e a gente se entrega completamente, esquecendo de trabalhar, esquecendo de fazer outras coisas e nos ignorando. Isso no começo da relação. E quando isso passa, quando isso abranda, digamos assim, quando a gente já tá há algum tempo na relação com a pessoa e a gente já tá se sentindo mais... quando passa aquele primeiro momento daquela paixão explosiva, sabe? Vira algo mais linear, assim, não sei explicar. Esse hiperfoco baixa e a gente consegue dar atenção para as outras coisas e prestar atenção na gente também, e não só na pessoa. E isso a pessoa pode sentir uma grande diferença e ser guiado por quem a gente era no começo da relação. Hoje em dia, eu já entro nas relações avisando. No começo... eu sou assim, eu sou super de me doar, eu sou super, tipo, apaixonadíssima, eu sou total entregue, e aí depois eu estabilizo, digamos assim. Eu não deixo transparecer tanto, só que a pessoa vai notar uma diferença quando isso modifica, porque o meu lado autista precisa muito de individualidade, de tempo pra mim, então esse ponto... no início da relação, eu posso parecer um pouco, entre aspas, neurotípica. E aí, se a pessoa tiver algum nível de carência maior, ela não sabe lidar com quem eu sou, mesmo se eu avisei lá no começo. E aí, sempre cai no meu cu, mesmo que eu tenha avisado. E todos esses pontos que eu falei, gente, não é de propósito,
não tem ligação com falta de esforço. É só a forma que o nosso cérebro foi formado. E como eu tinha mencionado, eu moro com a minha irmã e a gente briga bastante, mas... Na verdade, hoje a gente nem briga bastante, mas a gente tem uma relação relativamente ok, a gente se pega de vez em quando, assim, no pau, mas a gente já brigou bastante no passado. Eu não sei se é porque os meus traços do autismo falam mais alto em algumas questões de organização, mas tem coisas que me deixam muito mal na convivência. Eu tenho muitas coisas do autismo, assim, em relação a precisar das coisas daquele jeito, sabe? E eu já entrei em crise, por exemplo, em algumas questões de higiene, porque eu tenho problema com textura, de oleosidade, de pegar nas coisas e estar oleoso com a pessoa que pega nas coisas de mão engordurada, sabe? E é um tipo de coisa que gera problema pra mim na relação com outros TDAHs. Ou, por exemplo, quando meu espaço é invadido, quando a pessoa esquece de alguma coisa, quando alguma coisa minha é utilizada. Mas eu sei que tem a ver com a pessoa ser TDAH e não por mal. Da mesma forma, tem coisas que eu faço, por exemplo, que a minha irmã não gosta muito, mesmo ela sendo TDAH e eu sendo TDAH. Mas aí tem mais relação com o meu lado autista. Mas depois que eu comecei a estudar neurodivergência, que eu comecei a criar conteúdo, eu me tornei mais compreensiva. Se eu preciso conviver com a pessoa, por exemplo, na situação que eu me encontro hoje, que eu não tenho como morar sozinha, se eu vejo algo, eu vou conversar, mas eu vou entender que algumas coisas não tem como mudar, que tem a ver com a neurodivergência da pessoa, que mesmo que exista um esforço, e aí, por exemplo, minha irmã deixou umas roupas dela em cima do sofá, eu pego a roupa e jogo em cima da cama dela. Pra não criar caso por isso. Porque eu sei que não é de propósito. Tem situações que é claro que a pessoa às vezes tá com preguiça de fazer na hora e que não tem tanto a ver com TDAH, mas depois a pessoa vai acabar esquecendo por causa do TDAH. E eu sei como é que é ter um cérebro neurodivergente e medicação que vai até um certo ponto e tu continua sendo TDAH, tu continua sendo autista. Eu sei o que é tu tentar, não conseguir, não chegar ao padrão que a pessoa quer. E eu queria um pouco dessa mesma compreensão que eu tenho com a minha irmã, que a minha irmã tem comigo, que outros neurodivergentes têm com neurotípicos ou com outros neurodivergentes, do neurotípico com a gente. Então, assim, eu sei que algumas coisas podem sim ser difíceis, mas eu acho que o mais difícil é a gente tentar mudar alguém em coisas que não tem porquê. Em coisas que é só por capricho, sabe? Por necessidade pessoal de que a coisa seja assim. Nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. A gente tem uma mania muito feia de tentar transformar o outro no nosso espelho. E isso é ainda pior quando se trata de um cérebro que se formou de forma diferente e que não tem esforço que nos torne exatamente quem a pessoa quer que a gente seja. E aí aqui tem 2 pontos. Se todo mundo fosse TDAH, ninguém acharia ruim ser TDAH. Nem existiria transtorno TDAH. E 2, a gente só acha algo ruim quando foge do que é típico, do que é padrão, do que foi normalizado, ou daquilo que a gente criou na nossa cabeça como algo ideal. Ok, mais um ponto. 3. Imagina comigo um mundo onde as pessoas são idênticas. Mesma personalidade, mesmos problemas, mesmo tudo. Que grande bosta! Talvez nem precisaria existir psicólogo, talvez até tenha um episódio de Black Mirror assim. Então, sei lá, talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais tolerante com a individualidade alheia e entender que não é uma característica, nesse caso um transtorno, que nos faz nos afastar de alguém. E sim a nossa habilidade de compreender e de empatizar. E eu acho importante a gente conseguir reconhecer isso e ir nos corrigindo pra gente não se tornar pessoas abusivas. Ou pra gente parar de fazer coisas abusivas em relações. Nesse caso, se tu não consegue parar de mudar alguém, se tu não consegue dar um respiro pra pessoa, melhor se afastar. E aqui a gente tá falando de traços do TDAH. Tem situações que a saúde mental de alguém tá muito ruim e a tua também, e em casos assim pode ser até indicado por terapeutas que haja essa separação. Eu já tive que me afastar por isso, senão eu ia pro mesmo buraco. Mas não é disso que a gente tá falando. Também não é sobre se afastar porque a personalidade não bateu, nem de se afastar porque uma relação é abusiva, e outras coisas. Se tu acha que o neurodivergente não se esforça, saiba que tu tá completamente enganado. Se tem uma coisa que neurodivergente faz, todo neurodivergente, é se esforçar, é se fingir de neurotípico. A gente quer sobreviver numa sociedade que não nos aceita. E quando a gente gosta de alguém e essa pessoa desgosta da gente só quer se sentir livre pra ser nós mesmos. E a gente deveria poder ser nós mesmos com essa pessoa que desgosta da gente. Se tu gosta de alguém, se tu ama uma pessoa, se tu quer estar junto dela, eu sugiro que, sabendo que o cérebro dessa pessoa não é um neurotípico, que o cérebro da pessoa é, no caso desse vídeo, TDAH, tu tente mudar um pouco.
ao invés de ficar martelando todo santo dia o que essa pessoa faz de errado na tua concepção. Discussões vão rolar, pessoas são pessoas, convivência gera atrito. Mas como eu falei, cuidado para não ser abusivo. E existe uma linha muito tênue entre atrito de convivência com neurodivergentes, com TDAHs, autistas e psicofobia e ou capacitismo. Não rola? Bora pra frente, busca alguém que tu te sinta bem do lado, ou quem sabe, de repente, não morem junto. Isso pode ser bastante benéfico. Assim, todo mundo fica em paz. Ok? Então, ok. Em algumas situações, como em família, por exemplo, pode ser um pouquinho mais difícil. Mas se a gente só tentar empatizar e compreender que não é de propósito, que não é por mal, já ajuda bastante. Mores TDAHzinhos e outros neurodivergentes, vocês são lindos do jeito que são. Bora evitar relações amorosas com pessoas que não dão um respiro e que não nos aceitam. Evitar relações que fazem a gente sentir a necessidade de sair de perto da pessoa para poder ser a gente. Espero que estejam todos bem e todos comportados para a chegada do Papai Noel. Se cuidem, beijo!